Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro. E hoje nós estamos uma convidada muito especial e a respeito de um tema que mexeu muito comigo. E antes de eu chamá-la, eu quero nesse momento te convidar a se conectar com Cristo, a colocar colocar todos os seus desejos no coração dele neste momento. E a palavra forte hoje é restituição. Jesus é o único que pode restituir a nossa vida. Tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que está adormecido ou até mesmo morto dentro de nós. Ele é o único capaz de restituir. E a nossa convidada de hoje é um exemplo mais que maravilhoso de restituição de tudo que foi tirado, roubado, até mesmo morto dentro dela. A história de restituição dela é uma história que vai além do entendimento humano. Então eu convido você a colocar todos os seus desejos hoje no coração de Cristo, que Ele possa restituir, que Ele possa renascer, que Ele possa ressuscitar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, que Ele possa restituir a sua família, que Ele possa restituir o seu ministério, o seu trabalho, tudo que tem dentro do seu coração. Ele é o único, capaz de acessar, de entender e restituir. Vou chamar a nossa convidada para a nossa conversa e muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço. E hoje é um dia muito especial para mim, porque o dia todo veio flamejando no meu coração essa palavra de restituição. E quando eu olho para a sua vida, quando eu olho para você, eu vejo o quanto você foi restituída daquele momento de deserto que você passou. E eu me emociono de ver tudo que você vive hoje. Eu admiro muito você, Obrigada. a sua força, a sua garra. E mesmo que você tenha passado por um momento de deserto, mesmo que você tenha passado por momentos de dificuldade, eu sei que lá dentro do seu coração ardia esse amor por Cristo. E é por isso que você está aí hoje, para contar essa história para nós. E eu sei, Poliana, que você vive hoje um momento completamente diferente de tudo que a gente vai falar aqui, né? Muito, verdade. Muito diferente. A impressão que dá é que a gente vai falar de uma outra pessoa. Sim, já não é uma velha Poliana. Eu confesso para você que quando eu vi a sua postagem, eu fiquei doida. O meu marido, até repostei ela hoje, meu marido estava em Aracruz. Eu peguei o carro do meu sogro, eu bati na sua casa. Foi Eu não mesmo. queria nem saber do vídeo, eu não queria saber de nada. Eu falei, eu vou cheia de álcool, eu vou tomar um banho de álcool se for o caso, mas eu preciso vê-la. E quando eu te vi com aquele barrigão, com esse sorriso largo, a gente fica. A sua história é um aprendizado porque chega um tempo na vida da gente que a gente não olha mais para o outro. Não, verdade. E você uma vez postou uma coisa interessante a respeito de quem ri demais não quer dizer que está feliz. É, Então a verdade. gente chega um momento que a gente olha, chega um momento que a gente não olha mais para o outro e a gente não percebe o quanto o outro precisa de um ouvido, de um abraço.
de um carinho, de um achego. E nem sei se o português está certo, mas a gente esquece de olhar para o outro. E que hoje essa nossa conversa fique um ensinamento para todos aqui, que a gente possa olhar com mais carinho para os nossos irmãos, para saber se eles querem uma conversa, se eles querem um abraço. O celular hoje está tirando isso, né? Muito, verdade. Mas antes da gente começar, porque eu acho que eu já falei até demais, você escolheu uma palavra muito linda e que diz Ó, muito sobre, que diz muito sobre isso. E você quer ler? pode falar. A palavra está em Abacuque, Abacuque, em 3, Isso. 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no curião não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exaltarei no Deus da minha salvação. Assim seja. Muito Amém. lindo, muito lindo. Mas, Poli, aquela vez que eu fui te encontrar, eu acabei não fazendo a pergunta que queima, assim. Eu não quero saber, assim, expor a sua vida, mas quando foi que você cegou, assim, que você se fechou de um jeito que nada entrava e você consegue me dizer essa linha? Porque existe uma diferença bem sutil da tristeza profunda para a depressão. Sim, E a tristeza, vem a tristeza profunda e vai ladeira abaixo, chega a depressão. Você consegue Assim, mensurar? detalhar exatamente a hora que eu desci ladeira abaixo, eu não consigo fazer essa dimensão, porque ali você já perdeu totalmente o controle emocional. Então, assim, eu não consigo detalhar aonde foi. Mas, assim, eu lembro que eu sentia uma tristeza muito grande, porque eu sentia que não tinha mais jeito, não tinha solução, eu não precisava mais viver. E ninguém era importante para mim. Ninguém, exatamente ninguém. Então, ali naquele momento, eu acredito que foi quando começou, entrou a depressão, aquela coisa de que você só pensa na morte, você só pensa em morrer e é a única coisa que você pensa. Você se programa para morrer. Mas exatamente quando começou, eu não tenho essa noção, porque literalmente a gente perde o sentido da situação. Você não sabe que se é dia, se é noite. Aí você entra nessa depressão profunda e não tem jeito. Então, a única coisa que eu me recordo é isso, é da tristeza, que eu vivia triste no canto, eu achava que nada mais era importante, ninguém mais tinha importância para mim. Ver as pessoas olhando para mim, me pedindo para me animar, não tinha importância nenhuma. Então, foi dali para lá, né? Foi muito rápido. Você ouviu muito das pessoas que você estava passando era frescura, que era falta de roupa Nossa, para lavar? olha, o que eu mais ouvia era isso, né? Era que, isso é bobeira, vai sair, você é nova. E é como eu falei com você, as pessoas, você chega num momento em que até isso que as pessoas falam não faz tanta importância. Ou quando as pessoas falam isso com você, aí você pensa ao contrário. Você pensa assim, tá vendo? Eu não sou tão importante ao ponto de que o que eu tô sentindo não é nada. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que acabar. Eu tenho que parar com isso. Eu acho que eu tô incomodando as pessoas com o meu sofrimento, a minha dor, porque a minha dor, o meu sofrimento é falta do que fazer. É algo que, tipo, né? Ninguém sente isso. Ninguém sente essa tristeza. Vai botar uma roupa e sai. Entendeu? Então, isso me incomodava e eu pensava assim, não,
eu tô triste, entendeu? Eu tô triste, ninguém tá entendendo e ninguém respeitava isso. E é pior ainda, né? Porque em vez de ajudar, acaba atrapalhando num processo de recuperação. Muito forte isso que você falou. Muito, muito, muito forte. E tô impactada, porque a gente entra nessa rua, né? É, é, é. A gente entra As- muito nessa rua de falar esses absurdos com as pessoas. Sim, assim, eu me De recordo que olhar. a minha própria mãe, ela chegava, eu só ficava dentro do quarto. Era meu refúgio, né? Então, assim, eu deitada e parada, eu olhava pro teto o dia inteiro, pensando em coisas que só fazia me afundar cada vez mais. Então, quando ela chegava em mim e falava, você tem que parar com isso, você é jovem, bonita, tem tanta vida pela frente. Aí quando eu pensava em tanta vida pela frente, eu pensava, e o que eu vou fazer nessa tanta vida? Se eu tô sofrendo, se eu tô mal, né? Então eu vou sofrer isso tudo pro resto dessa tanta vida que eu tenho ainda. Então eu queria parar, não, eu não quero passar por isso mais esse tempo todo, entendeu? E sabe-se lá até quando eu vou viver. Então eu quero parar com isso agora. Eu não quero viver mais, porque eu não quero sofrer mais do que eu tô sofrendo, porque tá ruim pra mim. Aí era muito complicado. Ela achava que tava me ajudando. E é um assunto muito delicado, né? E às vezes estava prejudicando mais. É muito delicado. É delicado também o tanto de expectativa que a gente cria em relação a alguma coisa, né? A Aham. gente cria expectativa em relação a alguém, a gente cria expectativa em relação a uma situação, a gente cria expectativa em relação a coisas que não estão no nosso controle. É. Tem coisas que a gente não consegue controlar e Não é quando nosso, aquilo né? Não é nosso. é. Eu E a gente peco quer muito tomar nisso, posse, a gente quer ter posse de tudo, né? peco muito nisso, eu sofro muito com isso, eu crio muita expectativa em relação às coisas, às pessoas, e quando não acontece daquele jeito que eu criei aquela expectativa só dentro da minha cabeça que aquilo ia dar certo, né? Porque o É. outro, as outras coisas, Um outro têm os pensamento. planos, É. então só dentro da minha cabeça aquilo funcionava, e quando não acontecia, eu ficava ainda, né? Eu ainda não aprendi. Eu, A falha do ser humano é essa, né? Ela acha que ela tem algo para ela quer que seja do jeito dela, quando na verdade não é, porque quando envolve uma outra pessoa também, a outra pessoa tem outros planos, outra maneira de pensar e de viver a vida, e a gente vai só piorando a E situação, cada, né? e cada um acaba reagindo de um jeito, enfrentando de um jeito. Isso não quer dizer que você é mais fraca ou eu sou mais forte, ou você é mais forte ou eu sou mais fraca. Isso não quer dizer nada. A Não, única coisa que isso quer dizer é que nós somos únicos, somos seres individuais e cada um reage a uma situação de maneira diferente. E eu penso que cabe a nós simplesmente respeitar e amar. Se a uhum. gente conseguir isso, já é um bom caminho. Nossa, Mas vamos falar de coisa boa? Porque eu sei que quem nossa, está passando por algum. Eu sei que se alguém estiver passando por um momento de deserto como esse, de achar que não tem solução, de achar que não tem resposta, de achar que está tudo morto, que não vale mais a pena, existe um Deus que nos estende a mão, que nos ama, existe um Deus que sonhou conosco, ele nos planejou, ele nos formou e ele nos fez para viver em plena felicidade. E é claro que plena felicidade não significa ter só bons momentos, né? É saber passar pelos momentos pelo de deserto, deserto. isso. Então, assim, esse é o nosso desafio. Mas quando foi o momento da chave, assim, da virada? O Você teve a ajuda da momento, sua família? olha, eu tive a ajuda da minha mãe, do meu pai, de duas pessoas muito importantes, que são ambas meus vizinhos, né? Tem a Mayara e tem a Ana Paula, né? A Paulinha. Eles, assim, eles não desgrudavam de mim a nenhum momento. Nesse primeiro momento, nessa fase complicada, eram eles que estavam aqui. Aí vem as outras pessoas, né? Aí vem a mãe, vai juntando aquela galera que automaticamente, no desespero da minha mãe, no caso, de me ver passando pela situação que eu passei, então quem ela via e falava, você é amiga da Poliana, liga pra ela, conversa com ela. Aí você, Poliana, tá precisando de ajuda. Aí ela foi buscando porque ela já não tinha mais força, né? E aí essas pessoas, logicamente, elas me ajudaram demais a superar tudo isso, né? E logo em seguida, porque é um processo, né?
É um processo de... Não é da noite pro dia, não é um mês que você vai ficar 100% bom. Eu ainda me recupero até hoje, né? A gente se recupera... É porque quando você acha que alguma coisa acabou, é como a gente fala, né? A batalha, ela vem, né? Então, a gente se recupera com o tempo. E aí foi surgindo pessoas na minha vida que eu falo que são enviadas de Deus. Eu tenho a certeza que são enviadas de Deus. Que elas, com carinho, com paciência, e haja paciência, eu fui me transformando, né? Mas o principal, a principal coisa assim, que me ajudou mesmo foi quando eu entreguei o controle de tudo que eu estava vivendo na mão de Deus. Que aí foi a hora que, não, agora tudo mudou. Quando eu pensei assim, eu não posso mudar isso com minhas mãos, ninguém vai conseguir me ajudar, e eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso dessa ajuda, dessa força maior. E aí foi na hora que eu entreguei, eu consegui, mesmo assim, me levantar e conseguir sair dessa situação. Você precisou de tomar alguma medicação? Sim, eu precisei porque o quadro depressivo que eu tava era bem grande, né? Então, assim, eu não dormia, eu não podia ficar acordada, porque o tempo que eu tava acordada era a oportunidade que eu tinha para buscar minha morte. Era isso que acontecia. Se eu ficasse um pouco acordada, já pensava em alguma coisa, minha cabeça já programava algo, e quando eu ia ver, eu já tava um monte de gente em volta de mim, eu já tinha feito alguma coisa que eu não me recordo as coisas que eu fazia, eu só sei porque me falaram, assim, né? Minha mãe me contava depois. E aí eu tinha que tomar medicamento, sim. Tanto para dormir quanto para passar o dia, porque o medicamento do dia era... O médico até falava que era o remedinho da felicidade, né? Que ele deixava a gente mais alegre, tentava fazer a gente ficar mais alegre, né? Então eu tomava 2 medicamentos. Porque tá cortando um pouquinho, mas, Tá, deu tá para entender falhando que bastante. você faz uso de medicação hoje? Hoje não. Hoje não mais. Só da palavra, né? Só alimento diário. E a outra coisa mais maravilhosa, quando você começou a despertar de tudo isso, assim, quando você começou a florescer de novo, de todo dessa morte, desse espírito de morte que passou por você, e quando você começou a florescer de novo, o que começou a aparecer na sua vida de restituição? Foi muito engraçado que, assim, eu buscava resposta para tudo. Para tudo eu queria uma resposta. O porquê que tinha acontecido aquilo comigo, o porquê que eu cheguei naquela fase, e depois eu quis saber o porquê que eu estava saindo, né? E eu tive uma mentora espiritual, né? Minha tia, ela nem mora aqui no estado, mas ela é muito religiosa, e através do WhatsApp ela me ajudava muito, ela me mandava trechos bíblicos para me ler. E aí, em Provérbios, todos os dias eu lia e eu comecei a ver as respostas ali. Aí eu pensava, talvez eu errei aqui, talvez eu não errei, mas vamos tentar consertar. E foi desse jeito que eu comecei a sair, comecei a ver que eu tinha forças para sair dessa situação, entendeu? E mais o que aconteceu depois? Quem que você conheceu que te deu um Aí presente? Aí foi o seguinte, né? Eu pensei assim, agora eu tô bem. E uma coisa que eu ficava sempre dizendo, eu falava, eu aprendi a entregar o controle da situação na mão de Deus. Enquanto eu tomei conta, enquanto esse controle estava na minha mão e eu queria algo, eu não tinha resposta, né? Eu não tinha resposta nenhuma. E aí, quando eu entreguei o controle na mão de Deus, as coisas foram acontecendo naturalmente. Naturalmente. Aí Deus me trouxe uma pessoa maravilhosa para minha vida, que hoje é meu marido, Henrique. E depois, assim, como tem gente que fala, né? Tem gente que vive o que você não vive em 10 anos, vamos botar assim, em 4 meses acontece e é fora do normal. Você não consegue explicar o porquê. E aí, com 4 meses de relacionamento, eu engravidei. E aí hoje Deus me presenteou com essa família linda, que o Henrique veio para mim, mas ele não veio só, veio o Henrique e o Arthur, que é o filho do Henrique, que é um fofinho. E Henrique, a gente junto formou nossa família, e agora tenho eu, o Henrique, o Natan
e o Arthur. Então, assim, eu agradeço muito a Deus, sabe, todos os dias por ter me dado essa família de presente, assim, porque eu acho que não teria pessoa melhor no mundo para estar do meu lado se não fosse para ser o Henrique, porque eu tenho certeza que tanto para a vida dele quanto ele para mim foi presente de Deus, foi bênção de Deus, porque a nossa vida ela é só alegria, sabe? Eu não tem nada que eu olhe hoje e falo assim, nossa, é tão surreal que a gente fala assim, tem que ser de Deus, porque se não for, não ia ter que ser, não seria desse jeito, entendeu? É mágico, chega a ser mágico. O Henrique passou por uma situação parecida, né? Sim, ele passou por uma situação parecida aqui com a minha, né? E ele relata, né, que ele também passou por uma fase difícil, onde que ele entrou no modo automático, né, na vida dele, onde ele continuou tendo a mesma rotina, como se, sabe? E por um momento ele pensou em desistir também. E aí ele lembrou na hora do filho dele, e aí ele logo tomou a vida dele à frente, né? E eu também tenho certeza que foi Deus ali que tocou no coração dele e fez, porque é como eu falo, quando você entra numa situação dessa, não existe pessoa importante. Não existe. Você não é importante para você, sua mãe, seu filho, ninguém é importante. Por isso que acontecem muitas coisas ruins hoje em dia, da pessoa tirar sua própria vida e a pessoa fala, deixou um filho pequeno, mas ela tinha família. Mas nesse momento, de tristeza, né, de depressão, a pessoa não existe o importante para ela. Ela não é importante. A vida dela não é importante. Nada mais é importante. Então, por isso que quando Deus ele entra mostrando que a vida dela é importante sim. Ela mostra que as pessoas que estão à sua volta é importante. E aí você começa a dar valor, você começa a ver. Aí Deus começa a te mostrar. Parece que quando você pede ajuda dele, na verdade, que a gente fala, não, Deus, eu tô fazendo isso, mas não tá certo, eu preciso da sua ajuda. Eu entrego o controle na mão do Senhor. Ele vem te mostrando através de pessoas que você pode sair dessa situação. E aí foi o que aconteceu com ele também. Na hora, Deus provavelmente usou do filho dele, né, para mostrar para ele que ele ia sair dessa. Da mesma forma que Deus usou uma pessoa que eu também sou muito grata a ela. Ela é a minha vizinha, hoje ela é pastora. Através dela, ela ter falado comigo. Tanto que nesse vídeo que você tem um vídeo meu que está aí no Instagram, mostra o começo a uma pregação, né? Ela falando para mim, as palavras dela para mim, nessa. Ela é uma amiga minha de infância, nós crescemos juntos. Então, assim, quando ela fala aquilo para mim é arrepiante, assim, porque eu consigo sentir algo assim fora do normal. Eu falo, não, ela tá falando para mim e eu vou sair dessa situação. E tudo isso que Deus falou para ela passar para mim, vai acontecer na minha vida. E se você vê o testemunho, essa momento que Deus fala para mim, você olha a minha vida e você fala, essa menina há tempos atrás falou realmente que Deus ia fazer isso e Deus fez, porque é a mesma coisa. Que Deus usou ela e me disse que me daria uma coroa de dupla honra, né? E Deus me trouxe, eu falo tripla, né? Porque Deus me trouxe o Arthur, o Henrique, o Arthur e o Natan. Então, assim, é fabuloso isso, assim. É por isso que eu falo que é literalmente coisa do Senhor. Acho que não tem resposta para porquê, mas eu penso que se você passou por isso, hoje você é uma pessoa com propriedade para ajudar aquele que está passando por isso também. Você está me ouvindo? Deixa eu esperar ela voltar. E aí, quando a mensagem é forte, a internet não colabora. Oi, oi, oi. Cadê você? Deixa eu. Não sei se você está me ouvindo, mas você quer sair e voltar? Isso, deixa eu convidar ela novamente. Vamos lá. Vamos viver assim.
Voltei. Quando a mensagem é forte, a internet às vezes não colabora. Aham. Mas, mas hoje você tem propriedade para falar, não propriedade, mas autoridade para falar e ajudar pessoas que estão passando por isso. Eu conheço pessoas que estão passando por algum momento de tristeza, mas essa tristeza, ela pode crescer e virar algo maior. E aquilo que você falou, né? A gente não consegue mensurar a hora que vira Não. para virar ladeira abaixo. Então você consegue falar alguma coisa para alguém que está passando, que está quase indo ladeira abaixo, sabe? Que É assim, eu vou falar assim, antes de falar para a pessoa, eu vou falar primeiro para as pessoas que estão em torno ou pessoas que estão vendo alguém passar por uma situação assim, né? A pessoa que chega ao ponto de entristecer e gerar um quadro depressivo, ela não vai pedir ajuda, porque ela não sabe que ela vai chegar ao ponto de ter a depressão. Ela acha que por um momento ela vai conseguir tirar sair dessa situação. Então, a pessoa que está de fora, ela tem que ver com sinais. Ela vai ver a tristeza, a pessoa deixar de comer, a pessoa deixar de sair de casa, a pessoa ir para o escuro, a pessoa ouvir música triste. Ela dá vários sinais. Então, quem está de fora e vê uma situação como essa, aí chega nela e apresenta a palavra. Já a pessoa que se encontra num quadro assim de tristeza, porque perdeu alguém, porque acabou um relacionamento, porque, sabe, alguma coisa não deu certo, tá frustrado com o trabalho, né? Eu digo para essa pessoa que tudo passa, tudo passa. Exemplo disso é a palavra que hoje eu passei para você e você fez a leitura no começo. Ela fala no começo que ainda que tudo te falte, pode te faltar tudo, pode te faltar o alimento, pode te faltar as vestimentas, pode te faltar qualquer coisa. Mas se você crer em Deus, se você botar o seu pensamento, o seu problema para Ele, expor a Ele, falar, Deus, eu estou com problema nessa área, eu estou com dor nessa área, eu perdi essa pessoa e eu não estou conseguindo lidar com essa perda. Passa isso para Ele da maneira mais simples, mais simples. Não tem jeito para falar com Deus, é o jeito que você sabe falar. É o jeito que, se você quiser falar, oh, cara, olha só, eu tô passando por isso. Ou se você quiser falar, Jesus. Ou se você quiser se ajoelhar. Ou se você quiser gritar da janela, como eu já cansei de fazer. Ou se você quiser chorar, chorar, chorar e não sair uma palavra. Deus sabe o que passa no coração. E Ele sabe que você vai estar precisando de ajuda. E através, talvez, da sua lágrima, talvez do seu grito, Ele vai ver que Ele vai agir na hora. E o agir de Deus, ele é perfeito. E quando as pessoas veem o agir de Deus, é tão lindo, porque as pessoas hoje elas olham para mim, Letícia, elas falam assim: você tá com um brilho. Tem uma pessoa aí na live maravilhosa que eu amo, que ela falou comigo: você tá com um brilho, você tá diferente. Esse tá. brilho, esse brilho que eu falo que eu tenho, que qualquer um pode ter, é quando você crê em Deus, quando você crê na presença dele, quando você crê que, oh, eu não tô sozinha. Pode não ter ninguém aqui, mas eu não tô sozinha. Então, assim, isso pode alcançar qualquer pessoa. Então, eu digo para essa pessoa que tá triste, ou que está se entristecendo, ou que tá até pensando que tá triste por causa de algo que aconteceu. Não fica triste. Entrega nas mãos do Senhor. Conversa com Ele. Passa para Ele tudo o que você está sentindo, porque não há ninguém melhor para solucionar problema. Ele é mestre em solucionar problemas. Ele é uma pessoa que, assim, se você achar que é algo muito grande, cabeludo, você entrega lá no Senhor que Ele vai resolver. Ele é mestre em fazer isso. E nada, nada vai te faltar. Nada. Entregando tudo nas mãos dele, nada vai te faltar. Eu ouvi isso muito, e eu falei já algumas vezes, mas assim, quando você acha que você tem posse de alguém, quando você acha que você tem posse em alguma coisa, quando você quer alguma coisa muito, muito, e você quer que seja do seu jeito, não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, quando você fala assim, Deus, eu tô saindo fora porque essa área aqui não é para mim, eu não tenho condições de resolver, não tenho condições de ficar nessa tristeza, eu vou deixar o Senhor resolver. Aí, nesse meio tempo, eu dou uma dica para essa pessoa, nós temos
150 salmos. Leiam por dia. Leiam por dia. No final você pode ter certeza, vai ser 150 dias. É impossível sua vida não se resolver, sua alegria não voltar. Deus não botar uma pessoa maravilhosa na sua vida, Deus não renovar sua alegria, renovar suas forças. E alguém, com certeza, assim como falaram comigo um dia, vai olhar para você e vai falar bem assim, você tá com um brilho diferente. Você não tá do mesmo jeito, você tá totalmente diferente. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, é certo, não tem erro. Eu sou a prova de que isso aconteceu mesmo, porque quando eu vi a sua postagem, aquela postagem tava tão, parecia que tinha sido naquele dia, de tão profunda que ela foi, que quando eu vi uma outra pessoa. É. É outra, não é? Graças a Deus. Então, assim, é muito. Enche meu coração de alegria, que você sabe o quanto que eu gosto de você, o quanto que eu admiro você, a sua força, a sua garra. Eu tenho uma gratidão eterna. Tudo que você fez por mim, pela minha vida, pelo carinho que você tem comigo, com a minha família. Você acompanhou os meus 9 meses mais sofridos. Verdade. Nossa, foram 9 meses de minha gravidez, né? Foi uma gravidez complicada, mas hoje tô aí com meu neguinho do cabelo cacheado. Do jeito que você pediu a Deus. Gente, na verdade, Deus me mandou além daquilo que eu pensei um dia, Ele é achei que eu fosse perfeito. merecer. Ele mandou. Perfeito. Ele é perfeito. Ele é perfeito do jeitinho que ele é. Olha, eu quero te agradecer muito, porque eu sei que tem um bebezinho te esperando aí daqui a pouquinho. Eu quero te agradecer muito por você ter compartilhado essa palavra de bênção na nossa vida. Quero dizer que eu aprendi muito com você hoje, ao poder olhar mais no olho, né, do meu irmão, de saber se aquele olhar é um olhar de tristeza ou se tá aquele sorriso falso, sabe? Tá? E muito obrigada. Então, se você quiser deixar mais uma palavra, uma mensagem, tá tudo aberto para você. Primeiramente, E eu quero. dizer também, só para dizer que não fique sozinho, nunca, nunca fique sozinho. Importante. E dizer que o que você está passando não é frescura, não é falta de roupa para lavar, não é falta de louça para lavar, isso vai ser todo dia, mas não é falta, não é frescura, isso é sério. Existem profissionais na área que estão para ajudar, existem ministros, existem pastores, padres, homens e mulheres de Deus que estão prontos para ajudar também, então não, nunca fique sozinho, eu acho que essa é a palavra mais forte para quem está passando por isso, né? E você nunca ficou sozinha, que bom, né? Não, não fiquei sozinha. Mas eu te cortei, você ia falar, desculpa. Primeiramente, eu quero te agradecer pela oportunidade e pelo convite, né, de estar aqui contando um pouco da minha história, né, da minha superação, que é a coisa mais linda, né, de tudo isso. E poder servir como exemplo da pessoa ver que a gente, sim, a gente caminha pelo deserto. E quem falou que caminhar no deserto você não vai se queimar, você não vai sentir sede? Quem disse? Mas no final disso tudo, se você chamar Deus para estar com você, no final disso tudo tem um banquete à espera de todo mundo que caminhar na presença do Senhor. E assim, é igual eu falo, às vezes a pessoa ela não tem esse hábito religioso, o hábito de conversar com Deus, mas aí ela passa por essa dificuldade na vida, assim, passa por um aperto e ela vai buscar Deus. E aí Deus não se importa com isso. Deus não se importa venha como estiver, venha como quiser, que Ele vai te acolher. Então não pensa que porque eu não estou caminhando e agora porque eu estou com dificuldade, eu vou buscar Deus, eu vou abrir uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui que já está velha, está com poeira, eu nunca abri só porque agora eu estou com dificuldade. Mas aí que você se engana, que é nesse momento que Deus quer que você abre a sua Bíblia, é nesse momento que Deus fez você lembrar, opa, você tem uma Bíblia velha ali, a Bíblia está só poeira, vamos usar. É nessa hora que Deus busca e coloca a pessoa no caminho certo. Então, assim, para as pessoas que estão passando por isso, não tenha medo, como eu já havia dito, busca mesmo a presença de Deus, não fique só, não é frescura.
Se você está sentindo uma tristeza imensa no seu coração, pode ter certeza que se você sentar com um amigo, você contar para esse amigo, depois você busca na palavra, você vai conseguir sair dessa. Eu saí, eu venci, eu achava que eu não ia ter nada, eu achava que eu não seria ninguém, eu pensava só em morrer todos os dias. E hoje o que eu tenho para você é que um dia vai chegar a minha hora, mas que ela esteja bem longe, porque eu quero ver meu filho crescer, eu quero poder viajar, eu quero poder aproveitar minha vida, e quero poder agradecer a Deus todos os dias por Ele ter olhado por mim e por Ele ter me dado essa oportunidade. Se Ele me deu, eu tenho certeza absoluta que Ele vai dar para você que está passando por esse momento. E não é frescura, nunca foi, eu tenho certeza. E se um dia alguém olhar para você e falar que é frescura, não se entristeça. Ganha força, respira fundo e pensa assim, eu vou orar a Deus e esse sentimento vai sair do meu coração e eu vou me alegrar e aí eu vou conseguir sair dessa situação. Vai levar um tempo, assim como levou para mim, mas é maravilhoso. Eu tenho certeza que com a presença do Senhor não tem erro. Não, não tem. Não tem. Muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada mesmo. Gratidão. E depois você faz um post bem maravilhoso nos seus stories aí para as pessoas poderem conhecer melhor o Natan. Ah, pode deixar. E Vou postar minha família linda, meu presente, minha bênção. me marca para eu repostar também, para as pessoas poderem ver que tem solução, tem jeito. E a solução e o jeito é lindo, né? É lindo. É lindo. É lindo, lindo, lindo. E muito obrigada por você ter aberto seu coração para esse momento. Eu estou muito feliz, eu amo sua vida. Eu vejo a mulher incrível que você está se tornando e Obrigada. mais ainda que vai se tornar essa mãe, essa esposa, essa filha dedicada, sempre pensando na sua família. Você sempre foi assim. Sempre. Eu acho linda. Ó, eu quero deixar o convite aberto aqui, que não vai ter como ela recusar, da sua mãe. Eu quero muito fazer uma com ela, conversar com ela, Ela vai amar. Eu já conversei com ela, porque ela super topou. porque eu quero conversar com quem passou por, não por trás, mas que viu tudo que você passou e que hoje vê essa mulher que você é. Como você mesmo falou, tinha situações que você não lembrava, né? Que você só lembra aquilo que te contaram. E depois que a gente vira mãe, a gente muda o olhar, sabe? Muda. Quando eu vi a sua postagem, eu pensei muito na sua mãe. Eu falei, gente, como que tá o coração dela? Como que ela tá? Como que tá seu pai? Eu pensei muito nos seus pais. Com todo respeito, não que eu não tenha pensado em você. Eles tiveram que Mas buscar forças mesmo onde eles não tinham mais onde buscar para poder passar por isso também, porque foi um baque para eles muito grande, né? E a idade, é um e a idade dos dois, né, que já não permitia estar passando por uma situação assim, né? Eles já estão lá na casa dos 60, então é bem complicado, né? para, 60 é jovem. Minha mãe Minha tá aí, mãe tem ó. um espírito de jovem, ela tem um espírito de jovem muito bom, mas imagina para uma mãe ver um filho na situação que eu cheguei, entendeu? Ali ela já não Eu, tinha. Quando eu voltei a mim, né? E vi a situação, eu olhei para minha mãe, eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu? Porque a minha mãe, ela emagreceu, o olhar dela ficou caído, ela, sabe? Eu fiquei triste de vê-la como ela estava. E eu não consegui acompanhar esse processo de vê-la chegando àquele ponto, aquele estado que ela estava, quando eu comecei a ver o que estava acontecendo de verdade. Então, assim, ela passou por uma e vai ser interessante ouvir ela também. eu quero muito, muito aprender com ela também, a olhar para o próximo e olhar para o filho com amor de mãe, que eu acho que só uma mãe é capaz, né? É. Mas olha, muito obrigada. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família, aí esse ministério do seu coração que para falar com Deus não precisa de pompas, circunstâncias e altos prédios, altos templos. Jesus, ele pregou simples, ele foi simples. E é essa mensagem que a gente quer propagar. A mensagem simples de amor, de perdão, de restituição.
assim como Cristo foi e é simples. Eu sei que você carrega uma ogiva nuclear aí dentro, que quando começar a estourar, explodir, Verdade. vai, vai, vai fazer coisas na vida de pessoas que na verdade não é você, vai ser Não, através de você. eu sou uma intercessora. Deus me passa e eu encaminho. Vai ser através de você que pessoas vão ser restauradas, vidas vão ser restauradas, sonhos vão ser restaurados, porque a sua história é muito forte e ela e o mais maravilhoso não é o que você passou, é o que você vive. Sim, É o que você vive hoje, é isso que enche o coração de todas as pessoas de alegria, principalmente do meu. Muito obrigada. eu que Deus agradeço. abençoe você, que Deus abençoe sua família. Amém. Eu quero também que o Senhor cubra você de bênçãos nessa noite. E todo mundo que está assistindo essa live, que eu estou vendo aqui, que tem um monte de gente assistindo. Um beijo para todo mundo. Obrigado por ficarem aí, por terem escutado. Mas assim, Letícia, eu quero que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família, o Henrique, o Gustavo, para esse papo que a gente teve hoje, falando sobre Deus, falando sobre mudança, sobre transformação, sobre que isso possa alcançar muita gente, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Que Deus te dê força, saúde sempre para você continuar com esse papo, Não, com volta aí. essa convidando Primeiramente, pessoas. é porque cortou. Primeiramente o quê? Não entendi. É porque cortou. Aí você falou primeiramente. Eu disse que eu quero que Deus abençoa a sua vida para que você consiga, através desse vamos dizer, um trabalho, esse planejamento que você está tendo de convidar pessoas para compartilhar momentos e falar de Deus, para que isso evolua, para que isso alcance grandes pessoas, para que toque e transforme pessoas, que não fique só aqui, né, que se estenda, que se leve para a vida. Quero agradecer também as pessoas que estavam aqui no Instagram assistindo a live, né? Obrigada a todo mundo de coração. E é isso. E quando a gente fala de Deus é assim, né? Toca, transforma. E o que seria da gente falar de Deus e deixar pra gente, né? A gente sente uma necessidade Ah, muito grande de passar. Então, que tudo isso que a gente coração, falou alcance e transforme pessoas. Que é por coração ele, é pela explode. honra dele, né? E Tudo eu é, coração explode. O meu obrigada. desejo de ter uma célula de oração, ele estava mais de 5 anos, né? E ele não estava conseguindo se concretizar por tudo isso que a gente está vivendo. E me veio essa coisa da live, e me veio pessoas na mente, pessoas na cabeça, histórias fortes, que primeiramente, sem querer ser egoísta, mas primeiramente é para mim, que eu que aprendo ouvindo, e eu só estou abrindo mesmo esse momento para outras pessoas, para que Deus possa, para que a mensagem possa chegar em quem tem que chegar, que possa transformar o coração de quem tem que chegar. E quando eu escutei que boca fechada mata, isso mexeu muito comigo, sabe? Aí porque a cabeça fica assim, por que eu vou fazer isso? Que bobeira, eu nunca fiz isso. Sabe? Aí o estômago fica doendo, dor de barriga, o que vão achar de mim? Mas o coração, Poliana, explode. Quando Deus quer que a gente Juro. fala, quando Deus quer que a gente fala, a gente não consegue guardar. A gente não consegue guardar. Eu me recordo uma vez, vou falar brevemente, né? Que eu estava sentada num culto religioso e aí eu senti que eu tinha que falar. A igreja tinha mais de 100 pessoas. Onde eu, Poliana, né? Tá que eu até brinco assim que eu sempre fui pra frente, mas assim, mais de 100 pessoas é porque ali eu não estava sozinha. Eu falo que com certeza o Espírito Santo de Deus me tocou e falou: fala aí sobre isso que você vai transformar alguém aqui. E aí eu falei, pastor, eu quero o microfone que eu quero falar. E eu falei, e andei para lá, andei para cá e falei. E aquilo transformou a vida de pessoas que foram para lá depois, no final, falar comigo. Falou, nossa, muito obrigada que você me ajudou com isso. Que linda a sua história. E assim, é igual você falou, quando arde dentro do nosso coração, a gente não consegue segurar não, a gente tem que botar para Não, fora. não consigo. O coração está explodindo de um jeito que não dá. E eu não quis vir sozinha, porque existe uma promessa que quando dois
ou mais estão reunidos no nome de Cristo, a presença dele se faz. Amém. E eu creio muito nisso, porque eu sei que nós duas estamos aqui reunidas no nome dele, que a presença dele está se fazendo, faz esse lugar e que a presença dele possa chegar no coração de todos aqueles que estão ouvindo essa live hoje, essa mensagem hoje. Eu não enxergo isso como uma live, eu enxergo isso como um encontro, com um momento de partilha. E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que já aceitaram o meu convite. Eu fico muito feliz que algumas pessoas que eu convidei, tipo você, eu fui bem ousado no convite. E todas as pessoas, bora, agora, pode ser agora. É assim. E eu fico muito feliz com esse chamado que eu sei que arde no coração de todos também. Eu sei que esse chamado não é um chamado único, exclusivo, da Letícia, nada disso. Esse é um chamado forte. Eu sei que tem um batalhão se levantando nesse momento e que tem muita gente que não está conseguindo mais ficar calada, né? É, verdade. Tá difícil. Às vezes eu fico até chata. Eu já tô chata. Meu marido já tá me chamando de crentezinha. Eu falo que quando eu saí desse processo também, eu fiquei assim, eu fiquei a doida da igreja, eu falava, né? A maluca da Bíblia, né? Porque eu mostro pra você, a minha Bíblia, ela é toda. Eu li ela é toda marcada, ela é toda. Porque isso aqui eu acordava, eu lia Salmo 23, eu ia dormir, eu lia 91, todos os dias eu lia um salmo, e isso aqui foi me alimentando de uma tal forma que eu falo que antes de qualquer pessoa, isso aqui foi o principal motivo para eu estar aqui hoje, né? Então, assim, e através daqui, através da Bíblia, né? Através da palavra de Deus que a gente consegue se transformar e superar qualquer desafio na nossa vida. E poder contar essa história linda hoje que eu me orgulho muito de ter você como minha amiga. Algumas pessoas falam que a gente é as cinco pessoas que se relacionam, né? E eu tenho muito orgulho de ter, não essas cinco, mas essas 5 milhões de pessoas maravilhosas ao meu redor, que pessoas que ardem o chamado de Cristo no coração. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. Acho que esse assunto rende. E eu quero deixar claro aqui que o meu Instagram é aberto. Quem quiser mandar mensagem, quiser conversar, falar sobre o tema, eu estou super disponível. Quiser ligar, conversar, eu estou com os ouvidos e o coração aberto. Não fico sozinho em momento nenhum. E se eu não responder na hora, é porque eu tenho um filho de 4 anos, tá, gente? Então, vocês vão me entender. Mas eu estou super aberta e disponível. Nunca fique sozinho, em momento nenhum que você não está sozinho. Você, se em algum momento se sentiu sozinha, Poliana, hoje você vê que não te falta. Não me falta, não. Não me falta amor, não me falta, né? Ainda tem Nunca te faltou. Ainda tem o Natanzinho ainda para me encher mesmo, né? Transborda. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Muito obrigada, boa noite para você. Gratidão por tudo isso que você falou. Aprendi muito, 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 muito hoje. Viu? Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. Fica com Deus. Tchau.